Olá, gente! Boa noite para vocês. Eu estava sentindo saudade, porque não tinha mais gravado nenhum vídeo, né? Porque estava com problema familiar, doença e tal. Mas agora, graças a Deus, eu vou voltar ativa em nome de Jesus, né? Com Deus no controle e no comando, vai dar tudo certo, ou já deu tudo certo, não é verdade? E esse horário à noite, aqui a luz não fica muito boa para gravar, mas eu vou meditar aqui na palavra de Deus. Eu estava meditando na palavra de Deus, né? Aqui em 2 Reis, capítulo 4, é uma palavra muito conhecida, quem lê a Bíblia conhece, né? Quem vai nas congregações sempre escuta as pregações, os pastores pregando, né? Os evangelistas pregando, falando sobre esta palavra de Deus. Aqui em 2 Reis, capítulo 4, fala de uma mulher que ela tinha um marido, e seu marido era profeta, mas acabou falecendo. E ali os credores, né? Ele deixou uma dívida e os credores queriam levar seus 2 filhos para pagar a dívida. Eu irei ler aqui um trechinho para vocês verem. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, ele era discípulo dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravos. Eliseu lhe perguntou: O que te tem de fazer? Disse-me que o que tem em casa. Ela respondeu: Tua serva tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite e toda aquela vasilha. Põe a porta a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Este lhe chegava as vasilhas e elas as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas o filho dela respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Glória a Deus. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu tem e teus filhos vivei do resto. Então aquela mulher disse ao profeta Eliseu: Ela não tinha nada em casa, mas ela tinha uma botija com um pouquinho de azeite, e o marido dela faleceu. Então ela correu ali para o profeta Eliseu e disse para o profeta Eliseu: Meu marido, teu servo. O marido dela era servo de Eliseu. E aquela mulher correu ao profeta de Deus. Aquela mulher, ela soube ir atrás do profeta de Deus na hora da dificuldade. E ela tinha só um pouquinho de azeite na botija. Ali o profeta mandou que ela fosse até os vizinhos pegar vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas vazias. E aquela mulher obedeceu o profeta. Aquela mulher foi até os vizinhos. Os vizinhos lhe emprestaram as vasilhas e aquela mulher foi, entrou para a tua casa, fechou a porta e com os teus filhos ela encheu aquelas vasilhas todas de azeite. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é o Deus de multiplicação. E Deus, ele não desampara o teu servo e a tua serva. Louvado seja Deus. Aquela mulher estava com medo.
Aquela mulher estava desesperada porque os credores queriam levar os 2 filhos dela para pagar a dívida. E ela ia ficar sozinha. Ela ia ficar sofrendo. Por quê? Porque ela ia sentir falta dos filhos dela. Ela ia ficar ali desamparada. Mas Deus, ele é o Deus do impossível. Deus, ele é o Deus que provê tudo na minha e na tua vida. Às vezes a gente fica triste por alguma coisa que acontece. Eu tenho 2 meses que eu perdi o meu pai. Eu ainda não consegui obter, sabe, respostas. Eu não consegui suprir a falta de jeito nenhum. É muito triste, é muito ruim perder uma pessoa que a gente ama. Perder uma pessoa que ama a gente. É muito difícil. Ela perdeu o marido dela, mas os credores queriam levar as 2 coisas que ela tinha de importante na vida dela, que eram os 2 filhos. Mas ali ela soube correr ao homem de Deus e ela não ficou sem os seus filhos. Ali Eliseu deu instruções para aquela mulher. Eliseu disse o que era para aquela mulher fazer, aquela mulher fez, e aí Deus o abençoou. Ela encheu aquelas vasilhas, vendeu aquele azeite, pagou os credores e ainda sobrou dinheiro para ela viver, para ela e para os seus filhos se sustentarem. Deus, ele é o Deus do impossível. Deus, ele é o Deus que ele tudo pode na minha e na tua vida. Não adianta a gente abaixar a cabeça por qualquer coisa. Meus amados, a perca do meu pai não está sendo fácil para mim de jeito nenhum. Mas eu creio num Deus grande que me sustenta a cada momento. Eu creio num Deus grande que está ali, tá me colocando no colo a todo tempo, a todo momento. Mesma falta, saudade. Mas Deus, ele é grande para poder nos ajudar e nos abençoar. Pois aquela mulher, ela foi abençoada. Aquela mulher, ela teve a vitória. Tem momentos tão difíceis que a gente passa na vida e não sabe o que fazer. Não sabemos o que fazer. Mas sabemos que tem um Deus lá no alto que cuida de nós e que está olhando para nós. O que vai acontecer? O que vai acontecer, a gente não sabe. A gente fica pensando, meu Deus, será que não vai acontecer isso? Será que não vai acontecer aquilo? O que vai acontecer? Só pensando em desistir, às vezes a gente pensa em desistir, pensa mesmo em desistir de tudo. A gente pensa em desistir, achando que é o fim. A gente acha que é o fim, sabe? Quando eu perdi meu pai, eu falei, é o fim para a minha vida. É o fim, acabou. Acabou. Estou abandonada, estou sozinha nesse mundo. O que fazer, meu Deus? Mas tantos amigos, pastores, vizinhos, parentes, me consolando, me falando, Sandra, não pode ser assim. Você tem um Deus, você tem Deus que te abençoa, você tem Deus que está cuidando de você. Mas não é fácil. É difícil. Há momentos difíceis na vida da gente. Há momentos que a gente fala assim, acabou. Chega, acabou, vou desistir. Mas não podemos desistir. Não podemos desistir. Porque tem um Deus grande que cuida de cada um de nós. Tem um Deus tão bom que cuida de nós. Tem um Deus tão maravilhoso que cuida de nós. Para que desistir? Para que lamentar? Aquela viúva, ela correu ao profeta de Deus. Aquela viúva, ela foi atrás do profeta de Deus. Falou, perdi meu marido que era o teu servo.
Mas veio os credores, ele deixou uma dívida, e os credores querem levar os meus 2 filhos para pagarem a dívida. E agora, o que eu vou fazer? O que aquela mulher ia fazer? Ela não tinha dinheiro, ela não tinha condição de pagar aqueles credores, mas os credores queriam levar os 2 filhos dela para servir de escravos, para pagar a dívida. Mas ela correu até o profeta. Ela foi até o profeta de Deus. Hoje você pode ajoelhar no teu quarto. Você pode ajoelhar na tua cozinha. Você pode ajoelhar no teu sofá, na tua sala. E você pode falar com o próprio Deus. Você pode se dirigir a Deus, contar o seu problema para Deus, falar: Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, está acontecendo isso comigo. E o próprio Deus, ele te ajuda, o próprio Deus, ele entra com a providência. E é assim que Deus faz. Então, não podemos desanimar. Temos que ser forte. Mesmo que a alma está doendo, você perdeu um ente querido, tua alma está doendo, está ferida. Pelo amor de Deus, não desanime. Procure a Deus. Busque a Deus, porque Deus, ele tem a solução para todos os problemas. Deus, ele é o Deus do impossível. Aquela viúva, ela não ficou desamparada de jeito nenhum. Eliseu disse para ela o que ela tinha que fazer, o que tinha que ser feito na vida daquela mulher. E ela fez. E a vida dela melhorou. Ela foi abençoada. Os credores não levaram mais os filhos dela para ser escravo. Ela pagou a dívida. E ela conseguiu viver do resto que lhe sobrou. Então, meus amados, minhas amadas,